Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei Davi. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. A paz do Senhor, criançada! E hoje nós vamos falar do rei Davi. Nós já sabemos quem é Davi, né? Vocês já ouviram a história de Davi, aquele menino que Deus escolheu para ser rei quando ele ainda era um garotinho, não é? E ele lutava com os animais, com o leão, com o urso para defender as ovelhas. E ele lutou com Golias, um soldado filisteu gigante. E ele foi perseguido por Saul, o rei de Israel, porque Saul tinha muita inveja dele. Isso nós vimos nas aulinhas passadas, que Saul tinha muita inveja de Davi e perseguiu Davi. É verdade. Não é isso, Nívia? Então, o que aconteceu? Agora, Davi já era um homem adulto, já tinha 30 anos. E o que aconteceu? Com isso, ele assume aquela promessa que Deus havia dado a ele, de que ele se tornaria um grande rei. E ele se torna o rei de Judá e o rei de Israel. E ele reina durante 40 anos. Vamos ver um pouco dessa história? 2 Samuel, capítulo de número 5, conta um pouco sobre isso. Conta que ele também orava. Antes de assumir este reinado, ele sempre consultou a Deus para saber para onde ir, o que fazer, e ele sempre perguntou a Deus como e quando. Isso me lembra um pouco sobre o que o profeta Jeremias nos fala no capítulo 29, versículo de número 11, que diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseio. Davi, ele não imaginava que ele se tornaria rei, mas Deus tinha um plano para ele. Um plano melhor do que ficar cuidando das ovelhas, né? Um plano de cuidar de todo o povo. Uma tarefa muito importante, né? Exatamente. Então, vamos fazer como Davi? Vamos orar a Deus e pedir a Ele que nos dê a direção desse nosso cultinho, que nos dê a direção, que nos mostre através da palavra de Deus aquilo que nós devemos ser, como nós devemos proceder, né? Nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Vamos
agradecer a Deus por essa oportunidade de ouvir a palavra dele e que ele nos dê discernimento, entendimento dela. Para nós continuarmos entendendo e estudando ela. Isso mesmo. Vamos colocar a mão no nosso coração? Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença e falarmos da tua palavra, meu Pai, para todas as crianças. Deus amado e Deus querido, que o Senhor venha, meu Pai, tocar no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, nos dando a direção e entendimento dessa palavra. Pai amado, Pai querido, que cada criança que estiver participando agora, ouvindo, Pai, essa mensagem, que elas possam, Senhor, ter entendimento daquilo que o Senhor deseja para a vida delas, meu Pai. O Senhor tem uma grande promessa para todos nós e nós devemos recebê-la, colocá-la no nosso coração e não nos esquecermos dela. Seguirmos a nossa vida sempre lembrando da tua promessa para nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, Nívia, o que aconteceu quando Davi fez 30 anos? Quando Davi fez 30 anos, ele começou a assumir o reinado do povo de Judá. E ele reinou ali durante 7 anos, um pouquinho mais de 7 anos, certo? Ainda não era do reino todo, não, né, Nívia? Ele ainda não era rei de todo o povo. Não. Ele Saul morreu, mas ainda tinha um filho dele reinando em Israel. Isso. E nesse processo ele ainda sofria bastante perseguição mesmo, reinando. Mas ele sempre consultava Deus, sempre perguntava a Deus para onde ir, o que fazer e como fazer, né? Isso. E é exatamente dessa forma, ele falava, Deus, para onde eu vou? E Deus falava, Hebron. Mostrava para ele. E mostrava exatamente como, quando ele deveria fazer. E é por isso que nós precisamos aprender a esperar e entender o tempo de Deus para todas as coisas, né? É isso mesmo, olha só como Deus faz as coisas tão direitinho na nossa vida. Quando ele consagrou Davi, Davi era um menino, uma criança que cuidava das ovelhas, era um rapazinho ainda, né? Apesar que ele era muito forte, Deus sempre esteve com ele, mas Deus deu aquele tempo todo para ele se preparar para ser um grande rei, porque ele, por ser perseguido, Nívia, ele teve que morar em outros lugares, conhecer outros povos, né? E com isso as pessoas iam conhecendo ele também, não é mesmo? Ele ia aprendendo como eram as outras pessoas viviam, ele ia aprendendo o que as outras pessoas estavam fazendo nos outros lugares, nos outros reinos. E ele foi aprendendo aquilo tudo, ele foi criando dentro dele um espírito assim de comunhão com o povo, não é? De comunhão com Deus. Ele sabia que ele era um ser dependente de Deus em todos os momentos. Ele vivia sendo perseguido por inimigos de toda parte, porque ele era um guerreiro, não é mesmo? E ele também, da mesma forma, ele se tornou muito respeitado pelas pessoas. As pessoas o conheciam e o respeitavam também. Ele não era um rei que ficava lá no gabinete dele, lá no trono dele, e que não conhecia ninguém, não. Ele andava lá com o povo. Ele conhecia as necessidades. Então esse foi uma preparação de Deus na vida dele. Deus sempre faz assim. Ele nos dá uma promessa. Aquilo não acontece imediatamente, não, porque Deus tem que nos preparar para essa promessa. Você sabia, Nívia, que Deus deu uma promessa de uma coroa, de um reinado junto com ele no reino dele? Sim. E para isso nós temos que nos preparar. Nós não podemos ir do jeito que nós estamos aqui, porque a palavra diz que nós vamos reinar, né? Reinar num reino que não tem dor, não tem tristeza, que não tem nada disso. E nesse corpo a gente não vai poder reinar lá, sim, porque nosso corpo dói, né? A gente envelhece e lá não tem nada disso. Então, Deus nos dá um tempo, esse tempo aqui na terra, para nos preparar para reinar com ele. Ele fez isso com Davi. Davi é um grande exemplo de homem que esperou em Deus a hora certa. Ele não tomou, mesmo ele sendo muito forte, ele não tomou o reino de Saul. A força. Ele podia ganhar daqueles soldados que ele era, né? Deus era com ele, não é mesmo? Mas como Deus falava, eu conheço o coração de Davi, não é mesmo? A palavra diz que Davi era o segundo coração de Deus, quer dizer, ele conhecia a vontade de Deus e fazia a vontade de Deus do jeitinho que Deus queria. Isso mesmo.
Essa passagem que a tia Valquíria acabou de comentar está no livro de Atos, Atos 13, versículo de número 22. Olha só, Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. E mesmo quando ele era perseguido por Saul, né, a gente vê ele escrevendo belíssimos salmos. Isso que eu ia te falar, Nívia. Davi, ele escrevia canções para Deus. Ele declarava o amor dele para Deus em todos os momentos. Vocês sabiam que na Bíblia tem muitos salmos que foi escrito por Davi? Nívia, lê um salmo bem lindo aí que fala tudo aquilo que Davi... o Salmo 18 diz que tudo aquilo que Davi sentia por Deus, tudo aquilo que ele acreditava que Deus era. A Nívia vai ler para nós. Salmo 18. Salmo número 18 diz assim: Eu te amo, Senhor. Tu és minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. Isso, ele estava sendo perseguido. Então, nesse momento ele estava passando por uma grande tribulação, uma grande perseguição, mas mesmo assim ele se declarava o amor dele para Deus. Nós temos que fazer isso em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que demonstrar para Deus quanto que ele é digno da nossa adoração e do nosso amor. E por isso é que nós devemos seguir o exemplo de Davi. Davi era amoroso com Deus. Deus se agradava de ver Davi. Você acha que Davi era perfeito? Não era. Davi errava, ele errou, pecou muito. Mas ele se arrependia de todo o coração. E quando ele se arrependia, ele ia para os pés de Deus. Ele chorava, ele dobrava os joelhos, ele chorava, ele clamava a Deus o perdão, e ele declarava o amor dele a Deus e consertava as coisas na medida do possível, as coisas que ele havia feito errado. Não é verdade, Nívia? Sim, não era um amor apenas de palavras. Não era. Era um amor por meio da conduta, e é por isso que Deus disse que ele era, assim, um homem segundo o coração de Deus. Exatamente. Então nós vemos aqui que Deus sempre cumpre as promessas dele na nossa vida. Tudo aquilo que Deus diz, ele cumpre. Tem um tempo. Tem um tempo. Eclesiastes 3 nos diz que tem um tempo para todo propósito debaixo do céu. Exatamente. E era o que Davi fazia. Havia tempo de guerrear, havia tempo de adorar a Deus, né? De comemorar, porque Davi gostava de festa, de comemorar. Davi dançava, cantava, compunha canções e muitos lindos salmos que estão na Bíblia, que nós podemos, através deles nós podemos, né, falar com Deus, usar o salmo dele para falar com Deus, né? Então, Nívia, nós deixamos nessa mensagem de hoje a seguinte lição: que em todo momento nós devemos consultar a Deus, estar aliançado com o propósito dele na nossa vida, né? Termos uma conduta leal a Deus, independente das circunstâncias, das perseguições, das dificuldades, das doenças, das tribulações, independente do que nós estivermos passando. Deus é Deus em todo o tempo, né? No tempo de tribulação, no tempo de alegria. Deus é Deus, não importa o que esteja acontecendo em nossa vida. Ele sempre vai estar cuidando de nós e guardando aquilo que ele prometeu para nós, né? E tem um tempo certo. Então, crianças, preparem a sua vida, preparem o seu tempo, a sua vida para as promessas de Deus, aquelas que eles têm para cumprir na sua vida, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado da palavrinha de hoje. Não se esqueça, Davi era alegre, nós devemos ser sempre alegres também. Amém? Isso mesmo. E não se esqueçam, orem, perguntem a Deus o que Ele quer que vocês façam e respondam a Ele também por meio das ações de vocês, baseadas na palavra. A palavra fala que não pode? Não pode. A
palavra fala que não é desta forma, não é desta forma. Ele nos fala por meio da palavra. Exatamente. E nós podemos aprender isso muito lendo a Bíblia, seguindo os exemplos que tem dentro da Bíblia. Há pessoas na Bíblia que erraram e há pessoas que na Bíblia que acertaram. Davi era um que errou e acertou. Nós vamos seguindo assim, errando e acertando, mas não esquecendo de colocar nossa vida na mão do Senhor, que tem tudo de melhor para nós. Tá bom, criançada? Exatamente. Vamos agora fazer mais uma oração, aquela oração cantada que a gente gosta de fazer. Isso, aquela oração que vem lá de dentro e a gente ama cantar, né, criança? Vamos Então, lá? Senhor, tão pequeno sou, mas o Senhor cuida de mim. Senhor, às vezes nem sei falar, mas o Senhor ouve a minha oração. Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, para estarmos todos os dias na tua casa. Batiza-me com o Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua glória enchendo toda a igreja. Quero a te dedicar o meu louvor e dizer o quanto eu te amo, pois o Senhor é o meu Deus forte. Pois o Senhor é o meu Deus forte. Aleluia, glória a Deus. Tchau, tchau, crianças.